Jesus, amém? Quem é de Jesus, diga glória a Deus. Como é bom poder estar no meio do povo de Deus. Queridos, quantos nos visitam pela primeira ou segunda vez? Faça assim com a mão, vocês que estão nos visitando. Eu quero presentear você que ainda não recebeu esse livro. Cadê o obreiro Daniel? Quem não recebeu esse livro, dá um sinal com a mão. Eu vou presentear você com o livro Uma Nova Vida em Cristo. Depois na sua casa você vai ler. Se você ainda não recebeu, dê um sinal com sua mão. Eles vão estar passando aí. Glória a Deus. Hoje é sexta-feira. E sexta-feira nesse ministério é? Em nome de quem? De Jesus. Sexta-feira forte, de curas, milagres e libertação. Hoje é a noite do seu milagre. Você crê nisso? Você pode declarar isso? Diga: hoje é a noite do meu milagre. Amém. E nós estamos numa campanha de fé com o tema O Mistério do Sofrimento. E eu gostaria de trazer uma palavra sobre isso. E quero convidar você que trouxe a sua Bíblia para abrir no livro de Jó, capítulo 1. Bispo, aonde fica o livro de Jó? Jó fica antes de Salmos. Encontrou Salmos? Volta. Antes de Salmos, você vai encontrar o livro de Jó. Jó, capítulo 1. Jó, capítulo 1. Você que trouxe a sua Bíblia, abre comigo para que possamos fazer a leitura. Se você estiver sem a sua Bíblia, você pode acompanhar aqui na projeção. Jó, capítulo 1. Jó 1. Nós vamos ler o verso 6 a seguir. Jó, capítulo 1, verso 6. Quem achou, diz eu amo a Bíblia. Quem não achou, diz eu também amo a Bíblia. Tá, se você não achou, pare de procurar por um pouquinho, acompanhe aqui na projeção para que você possa acompanhar a leitura. Jó 1, verso 6, vamos ler o que diz a palavra de Deus? Jó, capítulo 1, verso 6 diz assim: Ora, houve um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se diante do Senhor, e Satanás veio também entre eles. E o Senhor perguntou a Satanás: de onde vens? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: de percorrer a terra de um lado ao outro, e de subir e descer nela. E o Senhor perguntou a Satanás: reparaste em meu servo Jó? Como quem não há ninguém na terra, homem perfeito e reto, que teme a Deus e desvia-se do mal? Então Satanás respondeu ao Senhor e disse: Jó teme a Deus em troca de nada? Não fizeste uma cerca em todo lado ao redor dele e de sua casa e tudo quanto tem? Abençoar-lhes as obras das suas mãos, e os seus bens na terra aumentaram. Agora, porém, estende a mão e toca em tudo o que ele tem, e ele te amaldiçoará em tua face. Então o Senhor respondeu a Satanás: eis que tudo quanto tem está em teu poder, apenas não estenda a tua mão contra ele. Então Satanás se retirou da presença do Senhor. Agora o verso 20, no mesmo capítulo, o versículo 20, diz assim o verso 20: Então Jó se levantou, rasgou o manto, raspou a cabeça e levantou-se ao chão e adorou. E disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu para lá voltarei. O Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu falta a Deus de modo insensato. Só até aí. Feche os teus olhos por um momento, curve sua cabeça, repita essa oração comigo e diga: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Ministra o meu coração, repreenda toda distração, tudo aquilo que tenta roubar a tua palavra, e que a tua palavra nessa noite possa germinar e produzir fruto no meu coração. E você que crê diz amém. Levante sua cabeça por um momento e olhe aqui para mim.
por gentileza. Os mistérios do sofrimento. Existe uma indagação de muitas pessoas. Por que pessoas boas sofrem? Você já parou para pensar? Por que gente boa, gente do bem, gente que teme a Deus, sofre? E o sofrimento, ele tem alguns mistérios. Nós falamos aqui que o sofrimento, ele não é um castigo de Deus na nossa vida. O sofrimento, ele é uma consequência. Diga comigo, diga, o sofrimento, ele é uma consequência. O sofrimento, ele pode ser uma consequência da desobediência a Deus, ou o sofrimento pode ser uma consequência de uma pessoa viver longe de Deus. A Bíblia diz: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Quantas são as pessoas que estão vivendo a destruição por falta de conhecimento? Mas não é o conhecimento humano, é o conhecimento de Deus. E tem gente sofrendo que é consequência de obra de feitiçaria, de coisa feita, de coisa mandada. Tem gente sofrendo por conta de espíritos malignos que estão trabalhando na vida dela. Agora, a pergunta que a Bíblia nos mostra aqui, a história de Jó. Jó, a Bíblia vai dizer, o próprio Deus vai declarar isso. Irmãos, pregar de Deus é fácil, sim ou não? Pregar de Deus é fácil. Deus é amor, sim ou não? Alguém duvida disso? Deus, ele é bom, é misericordioso. Deus é justo. Deus, ele é fiel. Você pode dizer isso comigo? Deus é fiel. É fácil falar de alguém que é justo, que alguém que é fiel, alguém que é poderoso, alguém que é soberano, alguém que é onipresente e onisciente. Esse é o Deus que nós servimos. Ele é um Deus eterno, e é fácil falar de Deus. Agora, na Bíblia, o texto que nós lemos, nós estamos vendo Deus falando de Jó. Quem é que estava falando de Jó? Deus. Para quem? Para o diabo. Deus estava falando de Jó para o diabo, dizendo o quê? Você viu meu servo Jó? Deus dando testemunho de Jó, um homem, um ser humano como nós, um mortal. E Deus dizendo: não há na terra ninguém como ele. Um homem mortal, mas Deus diz: temente o Senhor, um homem reto, um homem que se desvia do mal. E o que me chama a atenção é que Satanás vai incitar a Deus sobre a conduta e o caráter de Jó, sobre a adoração de Jó. Satanás vai dizer para Deus que Jó só adorava a Deus porque Deus colocou uma cerca. Olha o que o texto diz. Satanás diz: tu nos cercaste, Jó, de bens. O diabo está dizendo que Deus colocou uma cerca, Deus colocou uma proteção na vida de Jó. Irmãos, quem nos protege é Deus. Não é simpatia, não é banho de pipoca, não é sal grosso, não é encantamento, não é cabeça de alho. A sua proteção tem que ser Deus, amém? O diabo disse que não era vela, o diabo não disse que era sal grosso, o diabo não disse que era uma cabeça de alho. O diabo disse que quem protegia Jó era Deus. Não era uma espada de São Jorge, não era uma planta comigo, ninguém pode. Quem protegia Jó era Deus. E se você acha que a espada de São Jorge, que está lá na sua casa, está trazendo alguma proteção, não está trazendo proteção nenhuma. Se você acha que o sal grosso de trás da porta está trazendo alguma proteção, não está trazendo proteção nenhuma. Quem cerca e quem protege o homem é Deus. E o diabo disse isso. Tu cercaste Jó de bens. A proteção de Deus era a bênção na vida de Jó. A proteção de Deus era a própria bênção na vida de Jó. Jó estava tão protegido que a vida dele era abençoada. E é isso que Deus quer fazer na sua vida. Amém? Deus quer te proteger. Deus quer te guardar. Deus quer guardar a sua casa. Deus quer guardar a sua família. Mas para Deus me proteger, bispo, o que eu tenho que fazer? Buscar o Senhor. Se voltar para Deus de todo o coração, reconhecendo que sem Ele você não é nada.
E então Satanás vai incitar Deus, dizendo: Jó só te adora por conta das bênçãos. Jó só te adora porque tu tem abençoado o trabalho da sua mão. Toca em tudo que Jó tem. Toca em tudo que Jó tem, e você não vai ver se Jó blasfema contra ti. E isso o diabo dizendo para Deus. Deus permitiu o sofrimento na vida de Jó. Não foi Deus que causou o sofrimento. A história de Jó vai revelar algo que na época de Jó, Jó não conhecia. Jó não sabia. Quando Jó perde todos os seus bens, quando Jó perde os 10 filhos, irmãos, no mesmo dia, Jó perdeu 10 filhos. Jó era o homem mais rico do Oriente. Naquela época, Jó era o homem mais rico da terra. Jó ficou pobre no mesmo dia. E a Bíblia diz que Jó disse assim: Deus me deu. Foi Deus que deu para Jó, sim ou não? Foi Deus. Aí Jó disse assim: Deus me deu, Deus tomou. Eu pergunto, foi Deus que tomou de Jó, sim ou não? Quem foi que tomou de Jó? Foi o diabo. Deus permitiu Satanás tocar em Jó. E a história de Jó fala de sofrimento. Irmãos, Jó foi um homem que sofreu muito nessa vida. Você sabe o que é ir no velório dos seus 10 filhos? Você vai no velório de uma pessoa, mas você ir no velório de 10 filhos no mesmo dia. E no mesmo dia você saber que você ficou pobre, saber que roubaram tudo que você tinha, saber que veio fogo do céu e destruiu tudo que você tinha. Irmãos, é muito sofrimento. E a Bíblia diz que Jó, ele não sabia que existia o mal. Tem gente vivendo como Jó no dia de hoje. Ah não, o diabo não existe. Existe o diabo e existe Deus. O diabo não é mais poderoso do que Deus, amém? Mas o diabo existe. Bispo, o senhor já viu Deus? Deus pessoalmente eu nunca vi, mas eu vejo o que Deus faz. O senhor já viu o diabo? E nem quero ver, porque ele é feio. Mas como é que o senhor sabe? Ele é feio, horrível, e nem quero ver, mas eu vejo o que o diabo faz. A gente não vê Deus muitas vezes fisicamente, mas a gente vê o que Deus faz. A gente não vê o diabo, mas vê o que o diabo faz. O diabo veio roubar, matar e destruir. E tem gente que diz assim: a minha vida é um inferno, eu estou vivendo um inferno. Quem está agindo na vida dessa pessoa? É Deus ou é o diabo? É o diabo. Você não está vendo ele, mas ele está agindo, roubando a paz, roubando a alegria, trazendo morte, trazendo destruição, trazendo sofrimento sobre a vida das pessoas. Tem gente que diz assim: não, mas Deus permite as pessoas passar por sofrimento, porque quem não vem pelo amor, vem pela dor. Você já ouviu esse ditado? Quem não vem pelo amor, vem pela dor? Conversa, é mentira. Irmãos, o sofrimento, se todo sofrimento levasse as pessoas a Deus, todas as pessoas estariam na presença de Deus. Apocalipse vai dizer que os homens, diante do sofrimento, irão blasfemar contra Deus. Ao invés de se arrependerem, ao invés de dar glória a Deus, vão blasfemar contra Deus. Tem gente que no sofrimento realmente ela se volta para Deus. Tem gente que no sofrimento realmente se aquebranta. Mas tem gente que quanto mais sofre, mais ela se volta contra Deus. Eu fui num velório de uma criança, e a mãe dessa criança estava revoltada com Deus. E ela blasfemava, dizia coisas terríveis que eu não posso nem compartilhar com vocês. Porque o que ela falava ali, ela falava na ignorância. E então ela reclamava de uma situação que ela estava vivendo de sofrimento. Ao invés de se achegar a Deus, ela estava culpando Deus. Ao invés de se achegar a Deus, ela estava blasfemando contra Deus. Ela estava murmurando. E quantos de nós, diante do sofrimento, muitas das vezes, ao invés de nos aproximarmos para Deus, começamos a dizer: Deus, por que o Senhor está deixando eu sofrer? Deus, o Senhor não me ama.
Deus, por que o Senhor me castiga? Deus, por que o Senhor permite eu passar por essas situações? Então, tem muitas pessoas que diante do sofrimento, elas se voltam contra Deus. Então esse negócio de quem não vem pelo amor, vem pela dor, é uma furada. Tem muita gente que diante da dor, do sofrimento, está indo cada vez mais longe de Deus, está cada vez mais caminhando passos largos para o abismo. Eu falei aqui semana passada, tinha uma pessoa que morava próximo da minha casa, e um dia ele levou vários tiros, e então todo mundo pensou que ele tinha morrido, porque foram vários tiros. E agora, eu não lembro detalhadamente quantos foram, mas foram mais de 10. Então, nós dizemos para ele: olha, você vai ficar bem. Eu não acreditava que ele iria sobreviver. Mas ele estava ali, caído, sangrando, todo perfurado de bala. Uma cena terrível de se ver. E eu dizia para ele, eu, um jovem da igreja, eu dizia: você vai ficar bem, nós vamos levar você para a igreja, você vai glorificar o nome de Jesus, fica tranquilo, o socorro já está vindo. E então ele sobreviveu, graças a Deus. Sobreviveu, ficou com algumas sequelas. Passado um tempo, a gente foi na casa dele, chamar ele para ir para a igreja, e ele dizia assim: eu vou matar fulano que me atirou. E nós dizíamos: deixa isso para lá, vamos buscar Deus. Ele disse: não, eu vou vingar. E o coração dele estava tomado de ódio, de vingança. Ao invés, diante do sofrimento, se voltar para Deus, ele estava possuído por um sentimento de ódio e de vingança. E não estava nem aí para Deus, ele não estava nem aí para o livramento que Deus deu a ele. E tem gente assim, tem gente que quanto mais sofre, quanto mais passa provação, luta, mais reclama da vida e de Deus. É assim ou não é? Você conhece alguém assim? Ou talvez você está vivendo isso, você fala: meu Deus, cada vez mais eu tenho reclamado a Deus diante do meu sofrimento. E a história de Jó vai falar de um homem temente a Deus, um homem bom, mas que sofreu. Irmãos, o sofrimento na vida de Jó mostra que foi algo pedagógico, foi para trazer uma lição na vida de Jó. Tem hora na nossa vida que o sofrimento é para nos ensinar algo, não é castigo. Jó não entendeu porque ele estava sofrendo, Jó não entendeu, mas Satanás disse que Jó só adorava a Deus porque Jó tinha uma família, e no dia que Deus tirasse a família de Jó, Jó ia parar de adorar a Deus. Quantos tem família aqui? Amém? E se um dia Deus tirar a sua família, ou Deus permitir a sua família ser tirada dessa terra, eu pergunto: você ainda vai continuar acreditando em Deus? Você ainda vai continuar acreditando que Deus é bom? Se um dia todos os seus filhos e filhas, se aqueles que você mais ama partir, em um momento só, você vai acreditar que Deus é bom com você? Você vai acreditar que Deus tem sido justo com você? E se você perder todas as suas riquezas? Porque Satanás disse: Jó só te adora porque tu cercaste Jó de bens. E se você ficasse pobre da noite para o dia, vindo para a igreja todo dia, você é dizimista, você é fiel na casa de Deus, você é uma pessoa que tem orado, que tem buscado o Senhor. Mas e se um dia acontecesse com você uma tragédia de você ficar pobre, roubarem tudo que você tem, e você perder todos os seus bens, a sua casa, e você perder tudo que você tem de renda, perder tudo que você conquistou durante anos, você ainda vai continuar acreditando que Deus é bom na sua vida? Você ainda vai continuar acreditando que Deus te ama? E se um dia você perder a sua saúde? Porque Jó perdeu também a saúde, Satanás torna a voltar e dizer: olha, porque Deus torna a pregar sobre Jó pela segunda vez. Deus disse: viste meu servo Jó, homem íntegro, fiel, me incitaste contra ele, mas um homem que se dizia do mal. E Satanás diz assim: osso por osso, pele por pele,
dará o homem pela sua vida. Satanás está dizendo que o homem não irá adorar a Deus se ele estiver doente, se ele estiver com problema de enfermidade, se ele estiver numa situação de calamidade. Ele nunca vai adorar a Deus na doença, no sofrimento. Satanás estava dizendo que Jó tinha a sua família como prioridade acima de Deus. Satanás estava dizendo que Jó tinha o seu dinheiro acima de Deus. E por último ele disse: Jó só te adora porque é um homem saudável, toca na saúde dele, e verás que ele blasfema. A Bíblia diz que Jó ficou doente, irmãos. De uma hora para outra veio uma doença em Jó, uma doença inexplicável. Por que eu estou dizendo isso? Jó não sabia, mas por trás do sofrimento dele, quem é que estava agindo? O diabo. Tem muita gente que não sabe, mas por trás do sofrimento dela existe uma atuação do mal, e você pensa que é Deus. Não, é porque Deus quer, porque Deus quis. Não, existe uma atuação do mal. Jó, ele ficou tão doente, que o seu corpo se enchia de bolhas de pus. Jó fedia. Quem passava perto de Jó cuspia nele. Sabe quando você está passando perto de uma carniça, o que você faz? Você cospe, é ou não é? Fala, meu Deus, que carniça, aí você cospe lá, é ou não é? Quem passava perto de Jó cuspia nele, de tão podre, de tão terrível a doença dele que era, que nem conseguiu encostar nele. A um sofrimento terrível. A mulher de Jó disse assim: amaldiçoa esse Deus e morre. E Jó disse assim: você está doida? Recebeste o bem de Deus, não vai receber o mal? Ainda que não tinha sido Deus que estava causando sofrimento na vida de Jó, mas o sofrimento na vida de Jó era pedagógico. Deus estava ensinando algo a Jó. Tem hora que o sofrimento na vida do cristão é algo pedagógico, é um ensinamento, é um aprendizado. Crente sofre, crente passa dificuldade, quem crê em Deus também passa provação. Mas Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci. Jesus venceu. Deus não quer ver você no sofrimento, mas diante do sofrimento que muitas vezes passamos na vida, eu preciso tirar alguma lição, eu preciso entender o porquê aquele sofrimento está acontecendo na minha vida. Jó fez muitas perguntas a Deus, mas o sofrimento de Jó era para testar a fé de Jó. Jó perdeu filho, sim ou não? Perdeu filho. Jó perdeu riqueza, sim ou não? Sim. Jó perdeu a saúde, sim ou não? Mas eu pergunto: Jó perdeu a fé? Jó não perdeu a fé. Tem gente perdendo a fé hoje por muito pouco, qualquer coisinha. Se Deus não fizer, eu vou sair da igreja. Se Deus não fizer, eu vou parar de ir para a igreja. Aí eu vou para a igreja, eu vou fazer a campanha, mas se Deus não fizer o milagre, eu saio. Aí eu vou para a igreja, mas se Deus não me curar, eu não vou buscar Ele. Você está vivendo aquilo que Satanás disse. Você só adora a Deus por causa da bênção. Você só adora a Deus por causa do milagre. Você só adora a Deus por causa da prosperidade. Foi isso que ele disse de Jó. Jó só te adora porque tu abençoa, porque tu deu família para ele, porque tu deu saúde para ele. Toca nele, tira o que ele tem, para ver se ele não nega a fé, para ver se ele não te abandona. Irmãos, o cristianismo, ele surgiu debaixo de perseguição, debaixo de ameaça, debaixo de morte, debaixo de sofrimento, e a igreja só cresceu porque a igreja sabia em quem ela cria, quem era o redentor deles. Você precisa saber quem é o seu Deus. Eu não posso desanimar na fé diante de um problema, diante de uma situação. Jó não desanimou, Jó não fracassou, Jó permaneceu firme. O sofrimento de Jó estava ensinando algo para Jó. O sofrimento na vida de Jó foi pedagógico. Tem coisa que a gente passa na vida que você tem que tirar uma lição. Tem coisa que você passa na vida que é Deus trabalhando, ou no seu caráter, ou na sua conduta, ou no seu coração. Tem sofrimento que a gente passa que é um trabalhar de Deus na vida da gente, sim ou não?
E você precisa entender. Mas eu louvo a Deus, porque Deus não deixou Jó no sofrimento. Todo sofrimento tem um começo, tem um meio e tem um fim. Deus colocou um ponto final no sofrimento de Jó. E o mesmo Deus que colocou um ponto final no sofrimento de Jó, Ele vai colocar um ponto final no seu sofrimento. Amém? Se você não abandonar a fé, se você não se voltar contra Deus, mas entender que Deus é com você, e continuar buscando a Ele, adorando o nome dEle, Ele vai colocar um ponto final nesse sofrimento. Deus vai tirar desse sofrimento a sua casa, a sua família. Esse é o mistério do sofrimento. Por que eu estou sofrendo, bispo? Você pode estar sofrendo como Jó. A sua fé está sendo provada. Você pode estar passando por um sofrimento porque talvez você está sendo atacado pelo diabo, por espíritos malignos. Você pode estar sofrendo porque o diabo está investindo contra a sua vida, contra a sua fé. Mas se ele veio, nós vamos orar para que Deus coloque um ponto final no seu sofrimento. Amém? Quantos creem nisso? Quantos creem que Deus vai botar um ponto final no seu sofrimento? E se Deus não colocar um ponto final no seu sofrimento? Você vai desistir? Você vai desanimar? Você vai negar a sua fé? Irmão, Deus não deixou Jó no sofrimento. Se Deus não deixou Jó no sofrimento, Ele também não vai deixar você. Amém? Mas não desanima, não recua, não murmura. Diante da luta, diante da dificuldade, glorifique o nome do Senhor. Amém? E permaneça firme na fé. Eu quero orar pela sua vida. Eu queria convidar você a se colocar de pé, por gentileza. Isso. Queria convidar os obreiros, os evangelistas, os pastores aqui na frente. E eu queria convidar toda a igreja. Nós vamos ungir vocês com o óleo da proteção. A mesma proteção que Deus colocou sobre a vida de Jó, para que Deus coloque sobre a sua vida. Vem aqui diante do altar, todos vocês, pode vir, toda a igreja, vem aqui diante do altar, para que nós possamos ungir cada um de vocês. Isso, pode vir todos aqui para próximo do altar, pode vir, os obreiros vão me ajudar com as cadeiras. Isso, vem toda a igreja, não fica ninguém sentado aí. Glória a Deus. Isso, vem o pessoal dali, daqui. Feche os teus olhos neste momento, você que já está aqui na frente. Faça uma reflexão sobre a sua vida, do que você tem passado, do que você tem vivido. Eu sei que muitos são os sofrimentos que a gente passa nessa vida. Eu sei que muitas das vezes a gente passa por angústias, mas eu quero dizer para você nessa noite, a presença de Deus é real neste lugar, e Deus não quer deixar você nesse sofrimento, Deus não quer deixar você nessa angústia. Deus te trouxe aqui nessa noite para dizer para você que o sofrimento ele pode ser pedagógico na sua vida. Se você não aprender diante dessa situação que você está passando, se você não tirar uma lição do poder de Deus, da soberania dEle, que Ele é Deus e não perdeu o controle da sua vida, dessa situação. A Bíblia diz que Jó não se desesperou. A Bíblia diz que Jó não entrou em um estado de loucura. Não. Jó se voltou para Deus, mesmo diante da dor, mesmo diante do sofrimento. Eu sei que tem gente aqui nessa noite que perdeu alguém, alguém que ama, alguém da família, mas você está aqui nessa noite diante da dor, do sofrimento, sem entender o porquê. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo na vida sentimental, não porque eu conheço a sua vida, mas porque o Espírito Santo fala no meu coração. Eu sei que tem gente aqui que está sofrendo na saúde, e você sabe que por trás desse sofrimento existe uma atuação do mal. E você veio aqui nessa noite porque você quer ser livre desse sofrimento, e Deus te trouxe aqui porque Ele quer te libertar. Então, com seus olhos fechados, se renda a Deus neste momento. Peça perdão a Deus por todas as vezes que você reclamou, por todas as vezes que você murmurou. Peça a Deus nessa noite que venha te livrar dessa angústia,
Peça a Deus que venha te livrar desse sofrimento nessa noite. Se renda a Ele de todo o seu coração. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adore pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Como pode ainda adorar se não tem motivos pra cantar? Abandona esse Deus e morre. Mas não adore pelo que Ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que Ele é. Eu sou dele, tudo é dele. Jó, você não tem motivos. Perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Aleluia, Jesus. Com seus olhos fechados, os obreiros que estão fardados, os pastores, nós vamos ungir você. Vamos declarar que todo o sofrimento que você está passando, tudo aquilo que não vem do Senhor Jesus, possa ser cancelado na sua vida. Isso, fecha os teus olhos neste momento. Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Deus, neste momento, meu Pai, nós queremos pedir ao Senhor, coloca o teu poder nas mãos dos teus filhos, meu Pai. Ó Deus, a tua palavra declara que o Senhor nos chamou para ministrar cura sobre os enfermos, e porão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Tem pessoas doentes aqui, meu Pai, precisando de um milagre, e quando nós colocarmos as mãos sobre essas pessoas, elas vão ser curadas, vão ser livres desse sofrimento. Tem gente aqui vítima de coisa feita, de coisa mandada. Nós vamos orar, meu Pai, toda obra de bruxaria contra a vida dessa pessoa vai ser cancelada. Com os teus olhos fechados, nós vamos estar orando por você. Os pastores podem começar a orar neste momento. Pai, em nome de Jesus, meu Deus, Pai, vai cancelando agora todo o poder do inferno, toda obra de bruxaria, toda obra de feitiçaria.
todo espírito maligno que ganhou trabalho para destruir a vida dessa mulher, a vida deste homem agora, perca as forças agora, sai da casa, sai da vida agora, espírito imundo agora, você que tem colocado a doença, você que tem colocado a enfermidade agora, solta, solta, solta a vida dessa mulher agora, toda obra de feitiçaria que foi feita com o nome dessa pessoa agora, vai sendo quebrada agora, espírito da doença, espírito da enfermidade agora, saia, sai da vida dessa mulher agora, sai da casa deste homem agora, espírito que coloca a doença, meu Deus, vai quebrando agora todo o pacto, todo o ritual que foi feito na encruzilhada, na queda d'água, na mata virgem, agora, todo espírito que ganhou trabalho para destruir a vida sentimental, toda obra de feitiçaria vai sendo quebrada agora, meu Deus, toda doença, toda enfermidade na vida deste homem, na vida dessa mulher agora, aonde houver a doença, aonde houver o caroço, aonde houver o câncer, aonde a infecção estiver agora, desapareça agora, na autoridade do nome de Jesus agora, toda doença, saia, saia agora, toda enfermidade, em nome de Jesus, saia, seja quebrado agora todo o poder do inferno, nós repreendemos agora, no nome de Jesus agora, meu Deus, vai quebrando agora todo o poder da doença, todo o poder da enfermidade, aonde houver a dor de cabeça desapareça agora, meu Deus, se essa pessoa comeu alguma coisa consagrada às entidades, aos espíritos malignos, nós rejeitamos agora toda aliança, todo pacto, todo ritual, vai sendo quebrado agora contra a tua vida, espírito de inveja contra a vida dessa mulher, espírito de inveja contra a vida desse homem, seja quebrado agora, seja anulado agora, meu Deus, vai anulando a inveja agora, vai anulando a palavra maldita, espírito maligno, diabo, solta, solta a vida dessa pessoa agora, vai soltando a casa dela agora, solta os negócios dessa pessoa, solta a vida sentimental agora, meu Deus, nós rejeitamos agora toda obra do inferno que tem causado sofrimento na vida dessa pessoa, na casa dela agora, vai sendo quebrado, vai sendo cancelado, em nome de Jesus agora, nós ordenamos todo mal da sua vida que bate em retirada agora, coloca as duas mãos no alto da sua cabeça, feche os teus olhos, e repita assim comigo, diga em nome de Jesus, eu rejeito toda maldição, todo sofrimento do inferno na minha vida, seja cancelado agora, tudo que não vem do Senhor Jesus, diga eu rejeito, e na autoridade do nome de Jesus, eu dou uma ordem agora, todo mal, do alto da minha cabeça, a planta dos meus pés, diga toda obra de feitiçaria, toda obra de bruxaria, com o meu nome, com o nome da minha família, seja quebrada agora, toda doença, tudo que não vem do Senhor Jesus, na minha vida, em nome de Jesus, tira a mão e diga, sai, todo mal na sua vida, em nome de Jesus, sai agora, em nome de Jesus, nós declaramos a libertação, põe a mão no seu coração, eu ministro cura sobre a sua vida, seja curado agora, a partir de hoje você vai ter paz, todo pensamento suicida, toda vontade de morrer, vai bater em retirada, toda depressão, toda ansiedade, toda infelicidade na vida sentimental, a partir de hoje está quebrada na tua vida, você vai ser feliz na sua vida sentimental, você vai ser feliz na sua saúde, eu declaro cura, em nome de Jesus, amém. Ainda aqui, respira fundo aí, tá, você que chegou aqui, sentindo uma dor, você estava sentindo uma dor, você estava sentindo alguma coisa, deixa eu dar play aqui nessa, vê se é a guitarra, pronto, você estava sentindo alguma dor, e agora na hora da oração a dor sumiu, procura aí, se tem alguém que estava sentindo dor na perna ou no braço, pode apertar, você estava sentindo dor, e na hora da oração você sentiu queimar, e agora a dor sumiu, tem alguém que estava sentindo dor, e na hora da oração sumiu, faz assim com a mão, tem alguém que estava sentindo alguma dor, tem alguém agora sentindo dor, quem aqui está sentindo dor agora, tem alguém sentindo alguma dor, então todo mundo bem? Glória a Deus, você sentiu mais leve na hora da oração?
Parece sair um peso de você, sim ou não? Amém? Tá. Tem alguém que na hora da oração ficou com raiva da minha voz, deu vontade de ir embora, você sentiu cheiro de vela, cheiro de cigarro, cheiro de bebida, você sentiu um cheiro estranho na hora da oração, assim, você fala, meu Deus, um cheiro de carniça assim, de repente você sentiu um cheiro de rosa, de repente você sentiu um arrepio, de repente você pensou que você ia cair, ou vontade de vomitar. Tem alguém que na hora da oração sentiu alguma sensação estranha? Tem alguém? Você sentiu? A gente vai orar por você. Tem mais alguém que sentiu? Tá, é importante você receber a oração agora, porque se você sentiu, isso é um sinal que no mundo espiritual está tendo uma batalha, no mundo espiritual está tendo uma guerra, e precisa ser quebrado. Amém? Tá, feche os olhos aí em nome de Jesus, todos vocês. Você vai neste momento orar pela sua casa, pela sua família. Nós vamos orar por essas pessoas. Pai, em nome de Jesus, eu quero rejeitar agora toda obra de bruxaria contra a vida dessas pessoas, meu Pai. Que todo o poder do inferno, tudo aquilo que não vem do Senhor contra a vida dessa mulher seja quebrado agora. E todo mal na vida dela, nós dizemos em nome de Jesus, que sai agora. Todos vocês, diga assim, diga em nome de Jesus. Eu declaro que toda aliança com o meu nome seja quebrada agora, porque eu declaro que a minha vida é do Senhor Jesus. Amém? Tá, você não pode faltar nesses cultos de sexta-feira. Por quê? É um culto de batalha espiritual. Se Jó entendesse o que você está entendendo, Jó não tinha sofrido tanto. Por quê? Se Jó tivesse identificado que era o diabo, o que ele ia fazer? Diabo, em nome de Jesus, sai. Diabo, solta a minha família, solta a minha vida financeira, solta o meu casamento. Então você precisa guerrear pela sua vida e fazer batalha espiritual, para que haja libertação. Libertação é para crente, é para quem serve a Deus. Jó não era um homem íntegro, Jó não era um homem justo. E quem é que estava agindo na vida de Jó? O diabo. Vocês estão entendendo? Eu não estou falando de gente desviada, eu estou falando de alguém que Deus pregou sobre ele para o diabo, mas que o diabo estava agindo na vida dele. E quando Jó teve o discernimento, o entendimento, a vida dele mudou. E hoje você tem um discernimento de muita coisa. Você fala, puxa, meu casamento, a minha vida sentimental, a minha vida financeira, eu tenho tudo para dar certo e dar tudo errado na minha vida. Sabe o que é isso? É espiritual. Tem gente que tem tudo para ser feliz e é infeliz. Tem gente que do nada surgiu um problema de saúde, o médico não sabe o que é, gasta dinheiro, faz exame, é espiritual, e precisa ser quebrado através da oração e da consagração. Amém? Então próxima sexta-feira, venha participar dessa campanha, para que você possa dar o testemunho aqui, testemunho que você estava sofrendo, você que estava passando uma situação difícil, ou a sua família, você vai dar o testemunho em nome de Jesus. Amém? Tá, amanhã, pode ficar aqui que nós vamos orar. Amanhã tem evangelismo, né? Saindo daqui da igreja 4 horas da tarde. E os jovens, nós vamos ter uma reunião com os jovens 5 da tarde, aqui na Praça da Bíblia. Então os jovens, não falte. E eu quero encorajar vocês a vir participar do evangelismo, falar do amor de Deus. Nós vamos orar também pela vida da obreira Margarida, que está enferma, precisando de um milagre. E cremos que Deus vai fazer um milagre na vida dela. Cremos que o Senhor vai operar. Domingo de manhã, nós temos aqui o Bom Dia Espírito Santo. Que horas? 8h30 da manhã. Das 8h30 às 10. Vem buscar o Espírito Santo. Porque libertação não é quando o mal sai. O mal saiu da minha vida, na sexta-feira eu senti um alívio. Não, isso não é libertação. Libertação é quando você se enche de Deus. Por quê? Porque quando você está cheio de Deus, o mal não toca em você. Quando você está cheio de Deus, o mal não pode tocar na sua vida. Então domingo de manhã, 8h30, Bom Dia Espírito Santo. E domingo à noite, nós temos o culto da Sagrada Família, com a campanha Graça e Misericórdia. Deus tem falado muito aos nossos corações nesse domingo. Vem buscar pela sua família, pela sua casa, em nome de Jesus. Amém? Vamos agradecer por este culto e orar pela nossa irmã Margarida. Feche os olhos.